Olá, bom dia. Numa escala de 1 a 10, como você avalia a sua vida sexual? O brasileiro é mundialmente famoso por ser quente, sexy, mas na realidade, entre os lençóis, é bem por aí. Uma pesquisa inédita revela dados da vida sexual dos brasileiros. Foram ouvidas 3.000 pessoas de 7 regiões metropolitanas do país, incluindo a de BH. O resultado mostra que estereótipos de gênero persistem. Homens querem 8 relações sexuais por semana e mulheres se satisfazem com 3. Mas tem muito mais por aí, como vai nos contar a Valquíria Fernandes, que é psicóloga e sexóloga, que o sexo é importante para um relacionamento. A maioria dos homens e mulheres concordam, né? Mas as coincidências param por aí. Participe, nós queremos saber o que você pensa sobre o assunto. Nossa página no Facebook, espere seu comentário. Bom dia, Valquíria, tudo bem? Bom dia, Raquel. Valquíria, prazer estar aqui com você. Prazer é nosso em receber, falar sobre esse assunto já numa segunda-feira, assim, né? Valquíria, estudos mostram que o brasileiro, aliás, o Brasil, é a segunda população mais ativa sexualmente, falando assim, né? Mas mais de 50% da população não está satisfeita. O que está acontecendo com o brasileiro, então? É interessante porque não é isso que as pessoas pensam, né? Verdade. Né? Todo mundo fala que está tudo muito bem, todo mundo fala que o sexo é uma coisa que a repressão já ficou para trás, né? Mas a gente esbarra nisso mesmo. Realmente, assim, a maioria das pessoas não tem uma vida sexual satisfatória. Por quê? A origem de tudo isso está na educação. Eu costumo dizer que está na deseducação, né? Que deseducação é essa? O que a gente está desaprendendo? Eu não estou aprendendo corretamente. A gente aprende, na realidade, Raquel, tudo que a gente aprende em relação ao sexo, a gente aprende errado. Errado por quê? Porque é muito carregado de preconceito, sabe? De repressão. Então, a pessoa aprende... A gente tem 2 padrões de educação sexual, na realidade, né? Um para o homem e um para a mulher. Então, o que os homens aprenderam a vida não inteira... rompeu com essa coisa do gênero ainda na educação, né? Não. É que eu falo que a gente caminha, a gente vai vendo a tecnologia, né, as coisas evoluírem tanto, mas na área sexual, o que a gente vê? Um padrão de comportamento diferente, né? Porque antigamente as pessoas se casavam virgem, as pessoas, aquela coisa de ficar mais restrito, uma relação mais fechada. Hoje tudo isso mudou, mas lá no fundo, o conceito, a forma que a pessoa vê o sexo ainda é uma coisa muito de décadas atrás, impressionante. Isso é afirmativo dentro de casa? É a forma como você coloca, o menino pode, a menina não pode, a menina deve se esquivar, o menino tem que ser mais assertivo, mais impulsivo, sexualmente falando, é bem por aí? Tem aquele ditado. Como é que a gente vai romper com isso? Pois é isso, programa de TV, programas educacionais. Conversas como a nossa. Eu acho que é isso que as pessoas se interessarem, né? Ainda existe aquele ditado que diz assim, segure as suas cabras porque os meus bodes estão soltos. Isso continua, né? Isso é tão antigo, né? É ridículo, mas veja bem, esse é o padrão que a gente ainda tem. Lá no fundo, aparentemente, não. As pessoas falam assim, que isso é coisa... A gente não pode nem falar do século passado, né? Porque o século passado acabou de pouco tempo. Verdade. Mas isso é coisa, assim, de milênios, né? Que as pessoas acham que não existe mais, mas existe. Então, a mulher, ela é educada, se você for pensar bem, para não gostar de sexo. Porque ela aprende que ela não pode. Ela tem que se recatar. Há pouco tempo eu estava num programa daqui da Rede Minas mesmo, da Roberta, e me falaram, tinha uma banda, um pessoal jovem tocando, interagindo com o programa, e a gente falando sobre esse padrão de comportamento. Aí eu citei uma coisa que todo mundo ficou assim, como assim? Mas os próprios garotos da banda confirmaram, que eu falei que os homens ainda acham, né, que existe a mulher fácil e a mulher difícil. Então, esse padrão de comportamento, a gente tem que acabar com isso. E ainda acabam, né, fazendo assim, um juízo de valor desse tipo de mulher. Você não pode ser uma mulher super honesta, super tranquila. Exatamente. Uma mulher que o homem conhece na noite, ele desvaloriza essa mulher, porque ela está num ambiente que não é um ambiente de uma mulher recatada, não é um ambiente de uma mulher para casamento, para se levar um relacionamento a sério. Sabe o que eu acho ainda? Que ainda tem um problema ainda maior no caso da mulher, é que a mulher parece que ainda é criada para acreditar que sexo e amor, eles têm que andar juntos. O pacote tem que ver sempre combo, vamos dizer assim, como uma brincadeira. E olha que interessante. Amor, e não é assim, né? Amor e sexo. Programa, né? Amor e sexo. Mas são 2 coisas totalmente separadas. Elas são separadas. Podem estar juntos, não tem problema nenhum. Podem, claro. Mas o homem aprendeu a separar isso muito bem. A mulher não.
Então, para que a mulher tenha uma vida sexual bacana, satisfatória, é importante que ela aprenda a separar essas coisas também. Claro. Por quê? Porque você pode ter um relacionamento sexual ou uma relação sexual, digamos que seja uma só, muito prazerosa, com uma pessoa que você não tem um vínculo afetivo com ela. Isso é possível. Com certeza. Você não tem que estar amando uma pessoa para você ser feliz na cama com ela. E nem se sentir ruim ou impura ou punida por estar simplesmente se entregando. Mas a mulher tem esse receio do que o homem vai pensar dela. E os homens julgam isso, não vamos falar que elas estão erradas. Porque a gente tem esse padrão ainda, né? Da mulher difícil, da mulher fácil. Se a mulher sai com um homem numa primeira vez, no segundo encontro, ela não pode ter relação com ele, porque senão ele casca fora, né? Ele vai achar que aquela mulher é uma mulher fácil. Olha, eu me sinto assim tão estranha falando disso no século XXI. Mas acontece é uma verdade ainda, né? Mas dá para romper com isso, no caso dessa coisa que a mulher coloca assim sobre as suas costas, com esse padrão? Olha, a mulher evoluiu muito, né? Muito. A mulher saiu daquele padrão da dona de casa, da mulher que a profissão, o final de vida dela tinha que ser o casamento, que o sonho dela era casar e ter filho. Ela não fazia outra coisa na vida, ela nem trabalhava. E ela era sustentada, obviamente, pelo marido e aguentava o que aguentava para não romper. Inclusive, uma consciência de uma infidelidade do marido, ela aguentava ficar naquela relação, porque ela não tinha como sair fora, sair dessa relação. Então, essa mulher, hoje, ela não existe mais, né, de um modo geral. Então, nós caminhamos muito em todos os aspectos, até no sexual, obviamente. Agora, os homens não. Os homens, em termos de padrão de comportamento, eles não evoluíram. Eles não evoluíram. Ainda tem o machismo que impera, né? Os homens têm o mesmo comportamento sexual. Mas você sabe que eu vou até ser boazinha com os homens? Os homens também eles estão sendo vítimas até desse próprio machismo. Sim, a gente percebe uma proliferação de clínicas de ajuda, nessas clínicas que vão ajudar na ejaculação precoce, nos problemas de ereção, como se fosse assim, entre aqui e sai igual um drive-thru. Você já sabe que o seu problema é resolvido. Porque o homem precisa exatamente de mostrar-se viril e tudo. Ele está sofrendo essa pressão também? O homem também está sendo vítima de todo esse sistema? Sim. E como é que a gente pode resolver essa questão? É aquilo que eu te falei, é o duplo padrão de educação. Enquanto a mulher aprendeu a não gostar do sexo, o homem é obrigado a dar conta do sexo, de um sexo bem feito. O que é um sexo bem feito? No padrão que a sociedade coloca. É aquele homem que não existe, né? Aquele homem que tem que ter ereção o tempo todo, que a ereção dele não varia durante o ato sexual, ele tem que estar sempre com 100% de ereção. É aquele homem que tem que demorar muito a ejacular para levar a mulher ao orgasmo. Gente, ninguém faz ninguém gozar, não é assim, né? Pode ajudar, ele pode ser um protagonista da história, mas ele não tem que ser o ator principal. A mulher, ela tem que ter essa condição de ter uma questão sexual dela mais resolvida, né, mais solto dentro dela, para ela admitir que ela pode ter prazer com o sexo, que muitas não admitem. Então, enfim, o homem sofre essa pressão, sim, porque esse comportamento sexual baseado num desempenho, né, de uma performance, é cobrado o tempo todo. Então, o que eles fazem? A qualquer tipo de ameaça, digamos assim, ao desempenho sexual deles, ele vai direto procurar uma dessas clínicas aí que todo mundo conhece. Remédio, né? Os remédios que ajudam na ereção. E as clínicas, infelizmente, elas não têm um grupo de psicólogos e de sexólogos lá dentro. É só médico. Então, isso reforça a impressão de que as pessoas têm de que as causas são sempre físicas. E, na realidade, é o contrário. Verdade. Sexo está aqui. Sexo é o órgão sexual mesmo, não é uma máxima que está batida, não. Ele realmente está na cabeça. Tá. A cabeça de cima. Exatamente. Né? Porque muitos acham que estão na cabeça de baixo. E não está. Então, essas clínicas, o que elas fazem? Elas dão medicamento. Elas fazem a pessoa passar... Não tratam problema, só meio que abafam, assim, né? Elas fazem a pessoa passar por uma série de exames. É inútil, aquilo é inútil. Por quê? A gente conversando 5 minutos com um homem, ou com uma mulher, a gente tem condição de saber se a pessoa tem um problema físico ou não. Vou só te dar um exemplo rapidinho. Vamos imaginar que um homem venha, né, até a mim, me procurando no consultório, com um quadro de disfunção erétil, o que é muito comum. Então, ele diz lá que ele está tendo falhas de ereção, ele tem dificuldade de ter ereção, ele tem ereção e não mantém, ele perde ereção.
Bom, que momento que esse homem normalmente perde ereção? É na hora que ele vai fazer uma penetração. Ou seja, até aquele momento a ereção dele estava bacana, né? Tá tranquilo. Então ele não tem um problema biológico. Ele foi penetrar, aí vem o receio, vem o medo de não dar conta, vem o receio de perder a ereção. Aí vem isso e pronto. Cortou o fio, né? Cortou a conexão. Além disso, esse homem, quando está na masturbação sozinho, quando ele não tem essa pressão, o medo de perder a ereção não existe, a ereção dele é normal. Então, isso eu te falo, precisa de ser médico para dizer que esse homem não tem um problema físico? Não precisa. É só ele saber disso. É o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Então, ele não precisa. E se ele vai usar medicamento, que normalmente eles fazem, se ele tem uma ajuda, claro que aquele medicamento pode ajudar, ele fica todo satisfeito, todo seguro, autoconfiante. Então, o que ele faz? Numa próxima relação, ele vai lançar a mão daquele medicamento. E por aí vai. Até que se instala um quadro de dependência e que chega uma hora que esse medicamento não funciona. Esse medicamento já não funciona. Ou vai aumentando a dose, ou não funciona mais. E aí? É verdade. Aí ele não consegue mais ter uma vida sexual. Então, é isso que eu acho que tem que ficar muito, sabe, muito... Essas propagandas são tão ostensivas, elas estão a todo momento na televisão. Como é que essas pessoas, então, porque elas estão desamparadas, vamos dizer assim, elas estão carentes de uma orientação. Sim. Como é que nós duas aqui, falando para os nossos telespectadores, vamos conseguir quebrar com essa coisa de que, necessariamente, onde que eu tenho que procurar ajuda? Aí que a gente esbarra de novo no machismo. Tem muitos homens que têm uma certa vergonha, né, de procurar ajuda. Então, não quer admitir. Não quero admitir. Eu me lembro que eu tenho 31 anos que eu trabalho com isso, mas no início os homens falavam assim, nossa, eu vou entrar aqui no prédio, onde é que eu vou? As pessoas vão saber onde é que eu vou. Eu falei assim, olha... Toda uma preocupação, todo mundo vem aqui, né? Homem, mulher, eu também não trabalho só com problemas sexuais, mas enfim... É esse receio de admitir que tem um problema sexual, porque o machismo não deixa, ele tem que estar pronto a toda hora. E esse homem não existe. Nesse sentido, olha se esse raciocínio está correto. Quanto mais jovem a gente começar a vida sexual, melhor, porque aí ela fica um pouco mais desligada desses padrões, não adianta nada. Não. Sendo tarde, sendo mais jovem, a gente sempre vai estar sofrendo um pouco de interferência desses agentes externos, assim, sim, morais. É claro que quando a gente é mais jovem, a gente está muito inseguro, a gente está muito ansioso, e com a maturidade você vai derrubando isso tudo. Nesse sentido, ajuda, porque você tendo uma maturidade, você, inclusive, não tem tanta preocupação com a avaliação que os outros vão fazer de você, né? E se você for uma pessoa mais assertiva, é claro. Então, isso são coisas que vão refletir na parte sexual. Por outro lado, por exemplo, um homem que tem uma ejaculação precoce, ele acredita que quanto mais relações ele tiver, quanto mais ejaculações ele tiver, melhor. Ele vai tentar exercitar isso. Ou então, se ele ficar um tempo sem se masturbar, vai ajudar na hora da relação. Nada disso adianta. Porque quando a pessoa é muito jovem, já começa uma vida sexual cheia de ansiedade, cheia de preocupações com o desempenho, ela vai começar cedo e vai começar... esse assunto rende, viu? Bom, a educação é muita coisa. Com certeza. E ainda mais ou menos nesse tema, eu vou chamar os nossos telespectadores para um rápido intervalo, porque na volta nós vamos justamente falar sobre... Será que sexo... Nós vamos voltar com uma pergunta. Será que sexo e religião, elas têm que andar lado a lado, sempre atrelados? Daqui a pouquinho a gente explica. É um instante só. Até já. O Opinião Minas está de volta para falar sobre a sexualidade do brasileiro e mais. Sexualidade e religião. Isso ajuda ou atrapalha? Quem nos explica é a psicóloga e sexóloga Valquíria Fernandes, né, Valquíria? Pois Valquíria, dá certo isso ou não? É mais complicado, assim, tem que estar tudo junto mesmo? Olha, de novo a gente esbarra na questão da educação. Independente da religião, a maioria delas, quando é de uma forma muito ostensiva, o que ela passa para a pessoa? Eu vou te falar uma frase, tá? Que normalmente é o que é dito. As religiões, e não só as religiões, mas quando a pessoa também, independente de ter uma educação religiosa, quando ela tem um fator repressor na educação dela, essa frase existe. Coloca assim, o sexo é proibido antes do casamento, né? O que falam é isso. Então a pessoa aprende, nas igrejas colocam isso. O sexo é uma coisa muito boa, que o casal se afina naquilo, mas depois do casamento. Então eles são educados para isso.
Agora, como é que o inconsciente da pessoa lê essa frase? Ele lê assim: o sexo é proibido. Ponto. Entende? Por quê? Porque a pessoa aprende que o sexo... é ruim, é feio, ela não pode sujo. fazer, ela não pode. Então, os casais que estão nas igrejas, por exemplo, que eu vejo no meu consultório, eu tenho muitas pessoas que são testemunhas de Jeová. É uma religião até mais severa, né? Mas tem os evangélicos também. Então, eles ficam no namoro, eles só namoram pessoas da mesma igreja. Então, eles ficam, tanto o homem quanto a mulher, às vezes num relacionamento um pouco mais íntimo, vem aquela excitação, eles cortam. Não pode passar daquilo. Então, eles acham que está tudo bem. Aí casam, né? Olha, tudo que a gente estiver falando aqui, Raquel, eu quero deixar bem claro que são coisas assim, genéricas, tá? Claro. A gente não pode nunca afirmar que é uma regra, que isso vale para todo mundo. Claro. Então, a maioria das pessoas, quando introjeta isso dessa forma, quando elas, apesar de estarem casadas... bem com essa informação também, né? Não lidam com tanto medo. Isso, exatamente. É o filtro que cada um tem. Então, se a pessoa filtrou isso de uma maneira um pouco filtrada, digamos assim, ela vai para o casamento, então ali ela pode. Aí ela casa e vai ter a primeira relação sexual, não dá certo. Entendi. Sabe? Ou tem uma disfunção erétil, ou a mulher tem o vaginismo, que é uma queixa muito comum, mas muito comum hoje em dia. Eu recebo mais ou menos uma média de 2 mulheres por semana com queixa de vaginismo. O que é o vaginismo? Só para a gente explicar para o nosso telespectador, porque às vezes necessariamente as causas também não são biológicas, né? Na maioria das vezes são os ginecologistas que caminham para mim. Porque existe causa física? Existe. Por exemplo, um ímã muito espesso, muito difícil de romper, que tem que dar um pique cirúrgico para poder, né, resolver. Mas a maioria das vezes não. A maioria das vezes está dessa forma que eu te falei. A pessoa aprendeu que ela não pode. Então ela vai... Ela trava. Ela trava. Quando ela vai ter relação, ela se excita, ela tem desejo, tudo normal. Se lubrifica... Mas na hora que vai chegando a penetração, ela tem uma contração involuntária dos músculos da vagina. Olha só, então a vagina fecha e, como diz o bem Deus, penetra. Não tem jeito, sabe? Trava. A ponto, às vezes, de nem o ginecologista conseguir fazer exame. O exame ginecológico. Então, a mulher trava. Tem mulheres que travam as pernas, elas endurecem as pernas, ela não consegue dobrar as pernas. Sim. Elas ficam como se estivessem paralisadas aqui para baixo. E o trabalho do psicólogo é fundamental. Então a gente tem que trabalhar, inclusive é um tratamento específico. Inclusive essa pesquisa até que está motivando toda essa nossa conversa, né? Não só assim, porque a necessidade de falar disso sempre, inclusive na televisão pública, é uma pesquisa da Carmita... Hábito, né? É uma pesquisa recente que traz muitas novidades. Sim. E algumas coisas também que são imutáveis. A gente percebe que ao longo do tempo, voltando a falar das disfunções, que o cotidiano, ele é um problema, um fator aí de desestimular os casais. Depois assim, olha, eu casei muito feliz, eu tinha uma vida sexual maravilhosa com o meu marido e eu com a minha mulher, mas agora não tenho interesse. Estou com um problema, então, de disfunção? Não é bem por aí, não, né? É algo que a gente chama de desejo hipoativo, né? Um desejo menor, que então é uma diminuição do desejo sexual. Esse é um fator, sim, que pode gerar essa questão. Né? O próprio desgaste do relacionamento, o dia a dia, as preocupações, enfim. Você está namorando uma pessoa, você encontra com ela, você se apronta, você vai deixar aquele momento para ela, você vai sair, vai jantar, vai tomar um vinho. Isso é uma coisa. Você está no dia a dia ali, né? Muda. Então, essas questões podem realmente diminuir o desejo. Agora, é interessante isso que você falou, porque você sabe que as mulheres que eu atendo no consultório com diminuição do desejo sexual, você sabe quem é que liga para marcar a consulta? O marido? É mesmo, Valquíria? Sempre. Por quê? Ele está se preocupando até com a parceira, assim, né? Porque ele quer uma mulher, ele quer uma mulher ativa sexualmente. Ele é aquilo que a gente falou no começo, os homens querem uma média de 8 relações sexuais por semana, as mulheres querem 3, estão felizes com 3. Essa questão de estatística, eu tenho tanto medo de falar disso, porque todo estudo mostra uma coisa. E esses estudos, eles nunca entrevistam todas as pessoas, aquilo que você bem falou, não é uma regra, cada um tem um jeito, né, de lidar com isso. É uma estimativa. E tem gente que fala, o homem gosta mais de sexo do que a mulher. Não necessariamente, o homem né? Deseja, o homem tem mais necessidade de sexo que a mulher. Tem um lado biológico aí, que pode justificar isso.
tem um lado da educação. Como eu falei, o homem ele é educado para gostar do sexo, para querer o sexo, para fazer o sexo. E isso, às vezes, gera até uma pressão. Ele tem que fazer, Exatamente, né? estava falando anteriormente. Agora, a mulher não. A mulher foi educada para não procurar muito sexo. Então, esse é um fator. Outro fator, a questão... O homem tem a questão hormonal a vida inteira, né? Assim, a mulher, ela balança, são altos e baixos a vida toda. Ainda tem as TPMs da vida, quando algumas têm, né? Então, isso tudo também influencia. E, além disso, o homem tem uma excitação muito genital. A mulher é uma excitação difusa. Então, ela precisa ser mais tocada, ela precisa ser, né, se sentir atraente para aquele homem. Claro. Tudo mais, para desejar o sexo. Então, são vários fatores que interferem. Agora, eu atendo casais do consultório em que a questão é o contrário. A mulher vira e fala assim, poxa, eu queria que ele gostasse mais de sexo. Se eu deixar por conta dele, a gente tem uma relação por mês. E ninguém acredita que isso possa existir. E acontece com casais cada vez mais jovens, né? Acontece. Então, as pessoas, na realidade, Raquel, elas têm um conhecimento muito errôneo do que acontece na questão sexual, sabe? Todo mundo acha que está todo mundo transando, está todo mundo feliz da vida. É a vida do Facebook, que todo mundo fala que no Facebook todo mundo é feliz, né? Na realidade, entre quatro paredes é bem diferente, como você ter 4 mil amigos, na realidade, às vezes você não tem nenhum, né? Então, é por aí, sabe? As pessoas não têm uma vida sexual. Mas também não dá pra gente mensurar e falar uma média assim, uma relação saudável baseada em uma relação sexual por semana. Isso também não é regra, né, Valquíria? A gente não pode avaliar o sexo de forma quantitativa. E, na realidade, ele é avaliado assim. Por isso que ele dá problema. As pessoas querem o seguinte... Quer se comparar ao outro, o ideal, né? Quando você vê uma turma de homens conversando no boteco, aquele papo, eu dei tantas, né? Desculpa a expressão, eu comi tantas. É isso que a gente escuta. Verdade. Então, é um sexo quantitativo. E outra coisa, ele acha que ele tem que fazer a mulher gozar. Então, a preocupação do homem com o desempenho dele é muito forte por causa dessas questões. E aí vai criando, desencadeando todos esses outros problemas. Então, por que ele tem a disfunção erétil? Ele fica com receio de não conseguir manter a ereção. Para quê? Para fazer a mulher gozar. É essa questão que vem na cabeça deles, né? E por que ele tem que controlar a ejaculação e não pode ter uma ejaculação rápida? Pelo mesmo motivo. Então, na realidade, o homem, quando ele vai para uma relação sexual, ele vai com um peso muito grande nas costas de ter que fazer esse sexo que a sociedade cobra dele. Se a gente confiar mais no nosso parceiro, talvez diminua um pouco toda essa pressão? E se jogar abertamente com a pessoa e falar, olha, é assim, eu sou assim, na próxima vai ser um pouquinho diferente? Será que não é bem por aí, não? Eu acho que, na realidade, Raquel, o que acontece é uma coisa interna mesmo. É que a gente não tem uma educação bacana, nem o homem nem a mulher. Então, a mulher, ela também, ela não conhece o homem e vice-versa. Então, o que a mulher vai esperando de um homem? É isso que a sociedade cobra. Um macho alfa, né? Um homem que não existe. É muita pressão. Um homem que tem que ter ereção a qualquer momento, que tem que segurar a ereção, enfim, isso tudo que a gente está falando. E que tem que trabalhar e preocupar com a crise, com o desemprego, com os problemas na família, é muita Então, coisa. quando ele perde uma ereção, a mulher entende o seguinte, ela faz uma equação muito simples, né? Se A é igual a B, então B é igual a A. O que ela pensa? Bom, se o homem tem ereção, é porque está com tesão. Aí ela faz o inverso. Então, se ele não tem ereção, matemático. É porque não tem tesão. E se não tem tesão, está transando comigo, não tem tesão por mim. Eu tô feia, eu tô gorda, eu tô cheia de celulite, né? Ele não gosta mais de mim, aí tá me traindo. E aí será que a gente, além do trabalho, que é super importante, do sexólogo, da psicóloga, a gente tem notado que hoje a gente tem mais acesso à informação se a gente desejar. Se a gente não conseguiu essa informação na nossa família, ou se a gente não teve um acesso, infelizmente, a um trabalho de sexólogo e psicólogo, a gente vê que na internet tem muita informação. Nesse sentido, eu queria que você fizesse uma análise. Temos que saber filtrar essa informação também, porque quanto mais consumir informação, melhor, né? Isso logo, logo também vai lançar um canal. Eu vou lançar meu canal no YouTube. Que vai ajudar muito. Espero, né? Vai ser um canal de pouco tempo de vídeo, para não ficar cansativo, um canal que vai ser informativo, né? Eu vou abordar assuntos cotidianos, coisas que eu vejo no meu consultório, para ajudar um pouco nessa questão, né? Da pessoa ficar um pouco mais tranquila na questão sexual. Agora, uma questão que ajuda muito, que é fundamental numa relação sexual, é o seguinte... se cada um
for para uma relação focado, voltado para as suas próprias sensações eróticas... Mas aí não é egoísmo? Não, aí que tá. Eu vou falar justamente esse termo, só que eu vou fazer assim, ó, egoísmo entre aspas, tá? Por que é isso? Se você vai para uma relação focada em você, curtindo a relação, se entregando, e o homem que está com você fazendo a mesma coisa, a possibilidade de cada um ser muito feliz sexualmente é enorme. Agora, o contrário, o que as pessoas fazem? Muito focado no outro, muito pressionado, né, pelo outro, a mulher pela avaliação do outro. A mulher se sente assim, nossa, eu tenho que ser aquela mulher à la filme pornô, aquela mulher que geme, aquela mulher que tem não sei quantos orgasmos. Eu tenho que ser uma fêmea, né? Não vai ser ela. Para ser aquela, sabe, para deixar... marca naquele homem, né, na mente dele, e o homem tem essa questão de ser responsável pelo prazer da mulher. Então, na realidade, dá tudo errado, porque aquela preocupação não aumenta o prazer da pessoa, da outra pessoa, e pode diminuir da própria pessoa. Eu vou dar um exemplo para explicar o que eu estou dizendo. Sabe quando a gente viaja de avião, que a comissária avisa que irão cair aquelas máscaras, né? Se houver um problema de despressurização da cabine. Então, a quem que ela recomenda que a gente use a máscara se você estiver acompanhado de uma criança, de uma pessoa idosa, de uma pessoa que não consiga ter essa mobilidade? É na gente ou é na pessoa? É verdade. Fica esse questionamento aí pra gente. Né? Porque você primeiro tem que estar bem para você poder ajudar o outro. Com certeza. E com essa fala tão importante, a gente vai terminar essa entrevista, apesar que tem tanta coisa para falar, né, Valquíria? Com certeza. Eu te agradeço muito a participação. Eu que agradeço. Eu queria deixar também o endereço do meu site, posso? Claro. É sexólogavalquiriafernandes.com, Valquíria com W e com K. Muito bem. Lá tem algumas informações a respeito de algumas disfunções sexuais. Excelente, também, então. Tá bom? Opinião Minas, então, fica por aqui. Um ótimo dia para você.